Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça. Pequena palavra que para nós cristãos possui um significado tão grande que nós não conseguimos fechar uma definição que abrange todo o seu conteúdo. Graça. Pequena palavra que, associada ao nome de Deus, nos garante vida. A graça é sempre desconsiderada pelo ser humano. Aprendemos desde pequeno a conquistar tudo pelo mérito, e a graça desqualifica o mérito. Assim, a graça iguala a todos os seres humanos. Somos todos pecadores e todos carecemos da graça de Deus. Não há equivalência de importância à maravilhosa, única, grandiosa, misericordiosa e amorosa graça de Deus. Nós estamos chegando hoje ao final de uma série de mensagens onde nós abordamos a graça de Deus e seus desdobramentos sobre a salvação, sobre a providência, sobre a confissão de vida. E hoje falaremos sobre vida eterna. Quando nós falamos de vida eterna, nós somos levados a pensar no futuro. A maioria de nós não consegue compreender que a vida eterna é para ser vivida hoje. Nós não devemos esperar pela morte como uma passagem para a vida eterna, mas sim viver hoje com os valores de vida que Deus nos dá. Esta vida eterna é vida para ser vivida hoje. Vida eterna pressupõe, na perspectiva cristã, a redenção e a transformação pela graça. Sendo a vida eterna a graça de Deus, ela é consequência da salvação e da justificação por meio da fé. E é sobre estes valores de vida eterna que eu quero falar com você hoje. Acompanhe a leitura que farei da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Ela está projetada também para quem quiser acompanhar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A carta aos Romanos foi escrita por volta de 50 depois de Cristo, e Paulo escreve esta carta, que é uma das suas obras-primas, para mostrar aos cristãos de Roma que o Evangelho é a forma pela qual Deus manifesta a sua graça aos homens. Há uma preocupação do apóstolo em mostrar que todos são pecadores, independentes de judeus ou cristãos, gentios, e que a salvação se dá pela graça. Uma vez salvos e justificados, o cristão se submete à santificação. E Paulo incentiva os cristãos de Roma a viver na dependência do Espírito Santo e aplicar o Evangelho em suas vidas. E é desta carta que nós vamos compreender que a graça é a esperança de vida, que a graça é a força na vida e que a graça é o amor para a vida. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo aponta aqui para uma esperança decorrente da proclamação do Evangelho. Uma esperança que não pode ser medida nem comparada com nenhuma outra esperança. A esperança da glória de Deus. Calbart, ao comentar este texto, afirma: esta é a vida em sua realidade divina. A salvação e a redenção dos chamados herdeiros de Abraão é o despontar do reino dos céus, a unificação do aquém e do além na ressurreição, é a unidade entre o homem e Deus em plena visibilidade. Portanto, a esperança da glória de Deus é o anseio de que um dia nós estaremos face a face com o Pai, e até lá nós viveremos pela graça. Graça que é vida para nós. Nós vivemos tempos em que a sociedade ocidental caminha a passos largos já há muito tempo
Ora, a separação dos valores eternos de Deus e a busca única e exclusivamente de sua satisfação. A busca pela experiência que satisfaz os desejos pessoais é uma das marcas do nosso tempo. Procura-se a satisfação pessoal a qualquer custo. Assim, algumas pessoas se recusam a casar para não perder a liberdade. Outros casais se recusam a ter filhos para não perder a liberdade. E outros decidem tê-los para satisfazer os seus desejos de serem pais. Não à toa, a sociedade atual, permeada de tecnologia, se recusa a multiplicar-se e mantém os índices de natalidade baixos. É só você olhar que quanto mais atual, moderna e de maior IDH é o país, menor é a taxa de natalidade. Né? Por quê? Porque a satisfação pessoal não pode ser cerceada por uma criança. Daí, quando acontece de se ter um filho, a sociedade impõe às crianças a redução de sua infância. Nós queremos crianças que ajam como adultas. A esperança de vida que a graça nos dá aponta para a necessidade de, em Cristo, reconhecermos que nossa vida é mais que o tempo presente e que os valores de vida eterna necessitam de serem vividos hoje, já. Esta graça nos dá a esperança de vida, e é esta graça que nos dá força na vida. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo afirma aos romanos que o fato de aguardarmos a glória não exclui o fato da vida acontecer hoje. E esta vida, quer você queira ou não, é repleta de tribulações. E tais tribulações não devem nos desanimar, mas sim nos manter firmes na graça e sob a graça. É o que nos afirma a Confissão de Fé de Westminster, seu capítulo 18. Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se em vão com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, essa esperança que nunca os envergonhará. A esperança da vida nos coloca diante da força que temos na vida, e esta força vem de Deus, que nos permite enfrentar as tribulações com perseverança, experiência e esperança. Não temos a promessa de uma vida com um mar de rosas, mas sim uma vida repleta de oportunidades para experimentarmos a graça de Deus. Momentos difíceis em que somos tentados a buscar a nossa própria vontade, em satisfazer os nossos próprios desejos, pois a graça de Deus nos leva a negar tudo isso. Porque a graça de Deus é o suficiente para nós. E nós sabemos que a tribulação nos aumentará a perseverança, a experiência e a esperança. A força que a graça nos dá nos permite enfrentar as dificuldades. Esta força que move nossas atitudes e nos leva a reconhecer que sem a graça de Deus nada somos. A graça de Deus é que nos conduz quando negamos nossos desejos e reconhecemos que nossas esperanças são falhas. A verdadeira esperança é fruto da perseverança e da experiência de se superar as tribulações. E essas tribulações, didaticamente, nos conduzem para próximos da vontade de Deus e nos dão a oportunidade de vivermos os valores do reino de Deus hoje em nossas vidas. Esta graça que nos dá força na vida é a graça que nos dá amor para a vida. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus é a razão da nossa vida. A vida se dá apenas e exclusivamente pelo amor de Deus. Quando pensamos em vida eterna, pensamos na graça de Deus que se derrama sobre nós
por amor, para que possamos viver pela graça hoje e eternamente. O Espírito Santo é quem em nós nos guia pela vontade de Deus. E aqui eu recorro mais uma vez a Paul Bart, que diz: o Espírito Santo é o eterno sim da fé, que vista do lado humano, apenas pode ser descrita como negação e vácuo. Ele é o milagre inicial e criativo desta fé. A força na vida é fruto do Espírito Santo, que nos é dado por Deus. O Espírito Santo é o eterno sim de Deus na minha e na sua vida. A presença de Deus em nossas vidas nos garante o amor necessário para vivermos. O amor pela vida presente e o amor pela vida eterna. Na vida presente, precisamos lembrar que fomos chamados por Deus para sermos instrumentos de sua graça na vida daqueles que convivem conosco. Manifestar o amor de Deus é um dever de cada um de nós. Nós somos amados sem limites por Deus, e nós não podemos ficar indiferentes ao amor de Deus para conosco. Pastor Glênio Fonseca Paranaguá afirma que a graça não existe para nos tornar bem-sucedidos, mas para mostrar para as pessoas um amor diferente de qualquer outro amor que tenhamos conhecido. A graça existe só para que manifestemos o amor. O problema é que alguns dos nossos dias querem que a graça de Deus melhore a sua condição social, melhore o seu bom humor, melhore os seus problemas que ele enfrenta. A graça de Deus não está aí para tornar a gente pessoas bem-sucedidas, para nos colocar no topo da sociedade, não. A graça de Deus está aí e ela existe única e exclusivamente para que nós manifestemos este amor, porque esta graça é fruto do amor dele por nós. E o cristianismo do presente século perdeu a paixão e o desejo de viver a eternidade. No afã de querer fazer o povo parar de olhar para o céu, para ver o tempo presente, nós acabamos por negar a vida eterna, por esquecê-la. Nós devemos buscar o equilíbrio. Nas palavras de Paul Tillich, que vida eterna se refere a todas as dimensões da vida, incluindo em si a presença espiritual e o reino de Deus. O que Tillich está dizendo é que esperar pela vida eterna é desfrutar da presença espiritual de Deus hoje, e é viver os valores do reino de Deus. Este reino que foi instituído naquele dia, que nós rememoraremos nessa semana, naquela manhã em que, vencendo a morte, Jesus ressuscitou, e ali, instituído o reino de Deus, ele começou a ser instaurado, e vem sendo instaurado pelos séculos. E hoje nós, operários deste reino, somos chamados a desfrutarmos da presença espiritual de Deus conosco, o Espírito Santo, sim, de Deus na minha e na sua vida, e a vivermos os valores deste reino hoje, e apontar para a eternidade. Não significa a gente deixar de apontar para a vida hoje, a vida presente. Não é uma em detrimento da outra, mas é viver os valores de todas as vidas em nossos dias. E ao viver tais valores, nós expressamos o amor para a vida que a graça de Deus nos dá. Concluindo, Paulo escreve aos Romanos para apresentar como o Evangelho redime e nos liga com Deus. Todos pecaram, inclusive cristãos, judeus e gentios, e carecem de serem resgatados em Cristo Jesus. A salvação, justificação e santificação se dá em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo, o sim de Deus em nossas vidas. Paulo nos aponta para a necessidade de vivermos a graça de Deus e submetermos à santificação que se dá uma vez justificados e enfrentando as tribulações da vida sob a graça de Deus. As tribulações são circunstanciais. A graça de Deus nos garante a eternidade da vida. Olhe para a eternidade não como uma experiência futura, mas como uma oportunidade de vivê-la desde já. A graça de Deus nos alcança
para que desfrutemos de sua presença espiritual por meio do Espírito Santo e trabalhemos como servos do reino de Deus. Tudo para que a eternidade seja vivida hoje, desde já. Toda a paz que temos diante das tribulações é Deus que nos dá, e ela é moldada em nós como fruto das diversas tribulações que geram perseverança, experiência e esperança. Passar por dificuldades não nos afasta de Deus, nos aproxima de sua vontade. Graça, pequena palavra, que para nós cristãos possui um significado tão grande, que nós não conseguimos fechar uma definição que abarque todo o seu conteúdo. Pequena palavra, que associada ao nome de Deus garante vida. Nós abordamos a graça de Deus e seus desdobramentos sobre a salvação, a providência, a confissão e a vida eterna. Essas mensagens estão publicadas na internet, você pode ouvi-las novamente lá no site da igreja. E eu espero que você, com mais vagar, com mais tempo, assista a estas mensagens e se volte para Deus, confessando sua total dependência da graça de Deus. É a expressão de John Newton, do Cantar em Todos os Povos 112, que eu quero convidar você a cantar como uma oração ao nosso Deus. Preciosa graça de Jesus. se eu pudesse apontar uma prioridade para a vida de cada um de vocês, se você perguntasse para mim, pastor, qual deve ser a prioridade na minha vida? O que eu devo desenvolver na minha vida espiritual? Aonde eu devo crescer na minha vida espiritual?
eu diria para você, a graça de Deus. Depender única e exclusivamente da graça é um exercício de fé. É se colocar diante de Deus para a construção de um relacionamento diário de dependência e de submissão. Experimente viver pela graça. Talvez você possa se considerar um indigno desta graça. Este é o primeiro passo. Afinal, um homem cheio de si jamais poderá viver o Evangelho do Cristo que se esvaziou. E mais, saiba que Deus não está decepcionado com você, porque Ele nunca teve ilusões ao seu respeito e ao meu respeito. Ele sabe muito bem como você e eu somos. Talvez você se considere confortável com sua vida na igreja, do jeito que está. Mas lembre-se que Deus não considera a sua aparência de humildade, porque Ele olha para o meu e para o seu coração. Abra o seu coração diante de Deus. Deixe a graça dEle te inundar e te carregar para a vida. Ele te salva, Ele te sustenta, Ele é a confissão de fé da tua vida, e é Ele que garante vida. Vida hoje e vida eterna. Se eu tivesse que dar um único conselho para você, para a sua vida, este conselho seria: seja surpreendido pela graça de Deus. Viva pela graça. Que a graça de Deus esteja sobre nós.